Começando. Hoje é o dia da nossa live com a Amanda Almeida, fonoaudióloga. Olá, Karine, tudo bom? E a gente vai falar sobre linguagem, que eu acho que é... Amanda, eu tentei te puxar aqui. Veio. Tudo bom? Acho que tava aí. Eu tô te ouvindo. Ouvindo? Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Então tá bom. Vamos lá, deixa eu ver quem tá entrando aqui. Oi, Jane. Karine. Giovanni, Miriam. Bom te ver aqui, Miriam. Tem aula amanhã, né? O dia inteiro de aula. Galera que tá lá fazendo curso da Patrícia Piacentini, um beijo em todo mundo lá. Tá no Rio. Então vamos começando, né? Hoje nós estamos aqui com a Amanda Almeida para a gente falar sobre linguagem, que eu acho que é um assunto, né, meio que um pouco divisor de águas para um monte de coisa, né? Os pais normalmente ficam esperando a linguagem, a fala. E assim, a Amanda é professora, né? Fonoaudióloga, especialista em DR, uma série de coisas, né? Tem modelo DR, trabalha com motricidade orofacial, com linguagem. E a gente vai falar um pouquinho sobre linguagem. Aí, Amanda, eu queria pedir para você se apresentar e já começar falando a diferença de fala, linguagem, comunicação, que isso é um nó que tá Eu sou a Amanda Almeida, fonoaudióloga, especialista em motricidade orofacial. Também tenho especialidade em apraxia de fala na infância. Atendo crianças com seletividade alimentar. Tenho o curso do Prompt nível 1 e sou terapeuta DIR Floor Time em formação. A fala e a linguagem, elas têm uma diferença. Muitos pais chegam no consultório e chegam com a queixa de que o filho não tem fala. E geralmente ela vem associada a um atraso de linguagem também, né? Porque a fala nada mais é do que a voz articulada pelos articuladores da fala, que são os lábios, a língua, os dentes. É o resultado da minha linguagem. A linguagem é um pouquinho mais que a fala. A linguagem, ela abrange os signos, os significados das coisas, de tudo que eu uso no meu dia a dia. Então, quando eu falo que a criança tem um atraso de linguagem, ela geralmente ela fala pouco ou quase nada, mas ela tem uma dificuldade na comunicação como um todo, na alternância de turno, na interação comunicativa com o outro, com outras crianças, com o adulto. Ela tem uma dificuldade de saber qual o nome das coisas do dia, dela usar isso. Eu estava dando aula até sobre isso ontem, de código linguístico. Para uma criança ter a fala, ela precisa ter códigos linguísticos dentro da cabeça. Por exemplo, o que significa cada coisa? Eu tenho um jogo de canetas, então ela precisa ter o código disso e de que isso é caneta. E para que serve isso? É a identificação, né, do que eu escuto. Qual é o significado da caneta? É um objeto que eu uso para escrever. Então, assim, a diferença de linguagem e fala é que a criança coisas, os significados, o uso, o nome de cada coisa. E a fala é o que é o resultado dessa linguagem. O que eu articulo como código linguístico para o meu outro ouvinte fazer a interpretação e assim haver a comunicação. Então, assim, quando a gente fala em linguagem, comunicação,
Aí as pessoas às vezes Sim. perguntam sobre ecolalia, né? O que é ecolalia? Então, a ecolalia, geralmente, a criança apresenta a ecolalia. Vou explicar primeiro o que é. A ecolalia é quando a criança faz, geralmente crianças, né? Algumas doenças neurológicas também podem ocorrer a ecolalia. Mas quando a criança, ela faz uma repetição de segmento, sílaba, palavra ou até frase logo assim que ela escuta. Por exemplo, hoje eu fui na praia. A criança vai vir à praia. Geralmente, ela tem uma linguagem, por quê? Você está me ouvindo? Deixa eu só perguntar, vocês estão ouvindo bem? Porque para mim deu uma tá picando um Não. pouquinho. Não... Sim, tá tudo tranquilo. Ah, travou? Vê. Tá tranquilo? Ah, qualquer coisa Vamos lá. fala aí. Vê. Ok. Tá Alguém falhando, respondeu que não. tá Tá falhando, falhando um pouquinho. tá travando. Deve ser a internet, tá estabilizando. Vamos lá. Vamos ver como é que vai. Que a internet hoje está muito boa mesmo. Geralmente, a criança que faz ecolalia, ela tem uma dificuldade de organizar a fala. Então, para ela, repetir a fala do adulto é mais fácil do que ela organizar alguma coisa. Então, você responde, pergunta, você quer água? Quer água? E muitos pais acham que isso é uma resposta da sua pergunta. E muitas das vezes pode não ser simplesmente uma ecolalia que acontece por uma falta de dentro da cabecinha dessa criança, de vocabulário, significados, e que ela tem dificuldade de usar. Então, ela faz a repetição da fala do adulto. E vamos lá, então, voltar aqui na questão do desenvolvimento da linguagem, né? Como acontece o desenvolvimento a partir do ponto que a gente consegue, que a gente observa se está indo tudo bem? Tem alguns marcos de desenvolvimento da linguagem que é esperado, né, para cada idade, para cada criança. Mano, acho que ainda está travando. Vamos dar uma olhadinha na sua internet. A internet está tranquila, deixa eu tentar reiniciar. Tá, aí você entra e... Deixa eu mandar mensagem para minha mãe, para reiniciar. Vamos ver agora. Primeiramente, o que é importante para desenvolver a linguagem, a comunicação, vou falar assim do que os pais têm que ficar nesse desenvolvimento. No número de palavras que as crianças produzem. Então, assim, eu percebo que o meu filho é 2, 3 anos e ainda não fala nada. Ou tem 1 ano e tem pouca fala no seu celular, pouco contato visual. Então, já é um alerta. Tem que ficar atento ao desenvolvimento dessa criança para talvez levá-la a uma avaliação neuropediátrica. E quanto seria isso em quantidades? Assim, 1 ano, mais ou menos, quantas palavras é esperado? Assim, com 1 ano, a criança já tem que olhar o adulto e falar palavras simples, de sílabas, por exemplo, associadas aos nomes dos pais, mamãe, papai, da, ou o TT, geralmente associado à mamadeira, bubu, a chupeta. Então, a criança tem que se referir aos objetos do seu dia a dia com essas pequenas palavras e entender, né? Pega o bubu e aí ela vai pegar. Caso a criança não faça isso, já é um sinal de alerta de um atraso no desenvolvimento. Com de 2 a 3 anos, é esperado que a criança já fale já em torno de 200 palavras. É um número de palavrinhas, né? Até o final do 3º ano, bem grande. Já tem que estar respondendo a ordem
simples, por exemplo, dá o tchau para tia Fono e a criança tem que compreender dando tchau, manda beijo. Então, assim, mais uma vez, se a criança com 2 ou 3 anos não tem esse contato visual, não responde ao outro e não faz a comunicação de pequenas frases associadas ao contexto, é um sinal de alerta de que os pais também precisam buscar ajuda desse desenvolvimento. E como que é esse desenvolvimento assim, da linguagem? A linguagem, ela começa desde o nascimento da criança, né? O choro é a primeira forma de comunicação do bebê. Porque o choro, ele comunica quando o bebê precisa dormir, que o bebê tá com dor de barriga, de cólica, que o bebê tá com fome. Então, o choro é a primeira forma de comunicação. Crianças que podem ter alguma alteração no desenvolvimento da linguagem, algum transtorno no desenvolvimento, geralmente já começam a dar indícios desde bebês. Ou é uma criança que chora muito, muito agitada, que nada tá bom, qualquer som, qualquer barulho causa um transtorno para ela, e aí é aquele bebê que chora demais. Ou um bebê um pouco apático, aquele bebê que a gente fala, nossa, esse bebê é uma benção, não dá trabalho nenhum, vai com todo mundo, não chora. Esse bebê também é um sinal de alerta para os pais ficarem olhando, né? Você sabe que, se só te interrompendo uma coisa, eu vi uma pessoa até falando que normalmente assim, essas crianças que são mais barulhentas, que reclamam, choram demais, tal, normalmente o pai pede ajuda. A criança que é muito quietinha, muito paradinha, todo mundo acha que é uma benção, e aí isso passa como se fosse um anjinho, né? Assim, como se fosse um santo, uma benção e tal. E aí as pessoas acabam intervindo menos, né? O que tá tão bonzinho, né? Acaba sendo pior. Após um ano e pouco, porque sempre foi tão bom que não falava. Era 1 ano e meio, 2 anos, 11 trabalho. Então eu não me preocupava porque ele ficou e às vezes muito agitado, não é nada de atraso no desenvolvimento, mas os pais acabam ficando preocupados. Já viram? A gente ali várias crianças que eram só levadas e muitas das vezes eram faltas de limites postos dos pais. Eu queria te fazer uma pergunta assim também, como que foi essa primeira infância dos seus filhos? Assim, você teve um diagnóstico, com quantos anos você teve o diagnóstico do Dani e se você observou alguma diferença no desenvolvimento? Engraçado que em relação à linguagem foi muito, muito louco, porque o Dani começou a falar antes do Paulo. E eu lembro que eles tinham 1 aninho e pouco. O Dani fazia fisioterapia, porque ele tinha ponta de pé já. Pra mim, levei em ortopedista. O ortopedista que ela falou que era posição de berço na época, um ortopedista do Rio. E o Paulo não falava nada, com 1 aninho, mas nada. E aí, de repente, o Dani parou de falar e o Paulo começou. Eu me lembro muito bem do Dani sendo atendido por uma fisioterapeuta, e ele falando um monte de palavrinhas, e o Paulo com a fono, e assim, olha, o Paulo tinha que estar com essas palavrinhas que o Dani tá. E aí, de repente, o Dani parou. Teve aquela fase, né, que foi no desenvolvimento, de repente parou e perdeu algumas habilidades de fala. E aí, aquela coisa de 1, 2, 3, pular, parou, e aí parou, fala mesmo. Ele entrou em sinal de alerta, né? Aquela coisa de ficar agitado, flapping, aquilo tudo que a gente já conhece dos sinais de autismo. E com 2 anos que eu fui orientada a procurar um neuro. Que é o que acontece, né? Às vezes as pessoas ficam, não, até 2 anos. E aí não falou. E aí você sempre tem alguém que fala, não, meu filho não falou nada até 2 anos. 2 anos, pegou uma pílula da Emília, né? Deu, parou a falar, falou tudo, não falar e pronto. E não foi assim. E com 2 anos, que é aquela datinha ali, né? E ele não falava,
estava mais falando nada, praticamente nada. E aí a gente foi procurar um neuro e no dia 2 de abril, no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, eu tive o diagnóstico de autismo. Posse dos pais. Tá Pra ficando mim, bem, é Amanda? tudo ok. Eu sei. Vamos ver se o pessoal estiver ouvindo bem. Eu havia falado que muitos pediatras, muitos médicos sustentam a ideia de esperar os 2 anos para iniciar essa estimulação precoce. Assim, eu como fono, recebo muita pergunta assim, no direct do Instagram, perguntando sobre meu filho não fala, quando procurar. Eu sempre oriento, se o pai observa algum atraso no desenvolvimento em comparado com os primos, vizinhos, né, amigos da escolinha dos filhos, procurar um atendimento, uma avaliação com ou um neuropediatra, ou uma fonoaudióloga, ou até uma fisioterapeuta, né, que entenda um pouco de desenvolvimento infantil, para poder fazer uma avaliação. Porque não faz diferença nenhuma 2 anos e 2 anos e 1 dia. Né? O pai tem que ficar atento desde sempre. Minha criança já fez 1 ano. Ela não tá olhando nos meus olhos. Ela tá andando de pontinha de pé. Tem pouca intenção de comunicar os seus desejos. Né? É uma criança apática. Ou é uma criança muito agitada, né? Que não para quieta. Não assiste uma televisão. Assiste televisão e tá em pé, correndo o tempo todo. Tem o tempo, né? E a atenção na televisão ou numa conversa com outro bem restrito. São sinais assim que eu posso observar e ficar atento para talvez levar a uma avaliação. Então, bom, né? Quando a gente recebe de um médico indicando uma criança, como a gente está, né, em processo de avaliação agora, uma criança de 1 aninho, e já com sinais de atraso de linguagem, com algumas coisinhas já de sensoriais, e começar para investigar, porque pode não ser autismo, né? Mas se a gente começa a estimulação adequada, cedo, você pega um período de plasticidade neuronal, né? Um período melhor, você tem uma janela melhor de estimulação, os resultados vão ser outros. Né? 3 anos, isso é importante, porque existe a poda neural, né? E tudo não foi estimulado, ela perde. Então, 2, 3 anos, 4 anos, tá muito. Então, depois eu isso espero, é mais difícil, então, né? fazer uns 2, 3 anos para levar tratamento, eu perdi muito tempo de desenvolvimento. E coisa que eu tenho geralmente a criança vai na ela já sai lá com um combinho de tratamento, de ter que fazer tanto disso, tanto daquilo, tanto de fono, tanto de fisioterapia, tanto de ocupacional. E só quem sabe a quantidade e a necessidade de terapia são os próprios terapeutas. Então, assim, quantas vezes eu já vi uma criança de 3 anos sem nível de linguagem nenhuma, sem atenção, sem nada para ter uma comunicação e fazendo psicologia, sendo que ela poderia aproveitar esse tempo de desenvolvimento infantil para fazer uma fono, fazer uma fisioterapia, ou se ela tem um atraso um transtorno sensorial, fazer uma terapia ocupacional e tá perdendo tempo de terapia para outra terapia que não é eficaz para ela no momento. A questão é assim, porque a gente tem 2 aspectos aí importantes, né? São os 2 modelos principais, né? Que são o BR e o ABA, que os 2 trabalham com estimulação precoce. E nos 2 casos, você pode ter qualquer profissional desses envolvidos, né? Você pode ter um psicólogo, terapeuta DR, você pode ter um fono, terapeuta DR, ou um fisioterapeuta, terapeuta DR, que vai fazer um trabalho adequado de intervenção precoce. Assim como você pode ter os mesmos profissionais, psicólogo, fono, fisioterapeuta, pedagogo,
com a formação no modelo, no ABA, né? Na ABA, fazendo também um trabalho de intervenção precoce. Tal. O problema é quando você pega esses profissionais que não têm essa visão do desenvolvimento infantil, desse trabalho, dessa abordagem precoce, e ficam forçando num formato tradicional, sem, como você falou, sem linguagem, sem nada. E assim, e algumas coisas você tem que ter critérios para avaliar, né? Uma vez eu ouvi de uma mãe de uma criança não vocal, que não fala, que não usa nenhum sistema de comunicação, nada, não usa voz, não usa nada, PEGs, nada, que ele tem que essa criança tem muita dificuldade no português, na alfabetização e na matemática, mas que as outras disciplinas ele acompanha perfeitamente. Mas como que você avalia que ele está acompanhando perfeitamente? Se ele não escreve, não fala, não usa nenhum... Ele deve ficar quieto olhando para lá. Você acha que ele está quietinho olhando e está aprendendo, né? Então isso é muito complicado, né? Assim, você pega uma criança, como você falou, essa com 3 anos, que não fala nada, sem intencionalidade, nada, e bota numa terapia e você não tem nem como mensurar, né, o que está acontecendo. Porque quando muitas vezes os pais não entram, né? Exatamente. E aí pega o movimento que deve focar na dificuldade da criança para melhorar essas dificuldades e trazer potencialidade, né? E a família é muito importante participar dos atendimentos quando a criança já está em terapia, porque assim a gente pode orientar os pais a dar continuidade em casa. Geralmente o tempo de atendimento de terapia, né, é de 50 minutos, 1 hora. Então, assim, 50 minutos, os pais fazem 24 horas por dia. Então, eles precisam estar atentos aos marcos de desenvolvimento infantil e de linguagem para ver essas alterações e, assim que descoberto, participar dos atendimentos dos filhos para receber as dicas, né, as informações de como potencializar essa estimulação na sua casa, na escola, na rua, no mercado. A gente não tem uma realidade, né, da criança ficar muitas horas, né, que o ideal, né, é sintonizado assim, 20 horas de terapia intensiva. Isso, às vezes, a maioria das vezes, é inviável, né, financeiramente, disponibilidade profissional. Assim, se a família não entra e não participar disso, não tiver como replicar em casa as técnicas, claro, algumas coisas só você sabe fazer, né? Mas algumas coisas você pode orientar o pai para fazer. Com certeza. Né, de estimulação. Então, agora voltando aos marcos, né, do desenvolvimento, uma criança que... sinais de alerta, né, para o desenvolvimento da linguagem. Uma criança que tem um pobre balbucio, né, porque o ideal é que com 4 meses já comecem as vocalizações, com 7, 8, essas vocalizações que antes eram se tornem mais articuladas, se tornando sílabas, e se torna já um balbucio. As crianças ficam com aquela falinha bonitinha, que todo adulto acha a coisa mais linda. A gente compartilha áudio no WhatsApp que o meu filho está falando. Então, isso é o esperado. Em torno de 8 meses, que ela tenha um balbucio, para que, ao final do primeiro ano de vida, ela já consiga fazer as junções de silabazinhas, de mamá, papai, bubu, né? E aí, a partir de 2 anos, você falou em torno de um repertório de 200 palavras? Sim. Entre 2 e 3 anos, ela tem que falar em torno de 200 palavras. Então, ao longo do segundo ano de vida até o terceiro, ela precisa estar já compreendendo ordens simples, de pega o carrinho e dá para o papai, pega a chave, coisas dos objetos do dia a dia, e usar essas palavras no seu dia a dia, né? Por exemplo, uau. Se eu tenho um cachorro em casa, a criança pode chamar o uau. Vem, uau. A mesma coisa do gato, miau. Ela já consegue imitar essas palavrinhas que já estão no seu cotidiano. Porque elas criam isso
o signo da linguagem e usa como significado na fala. Então a gente começou a falar de alguns sinais, né? Vamos lá, tem mais algum outro sinal? Então, se a criança até os 2 anos não tem um atraso nesse desenvolvimento dessas palavras, eu preciso buscar ajuda. A criança precisa ter 2 anos e falar. Eu tô falando isso várias vezes, porque principalmente após o período da pandemia do Covid-19, foram 2, 3 anos assim que deu uma parada no mundo inteiro. Existem muitas crianças com dificuldades na fala, dificuldades na interação e que não chegam a ser um transtorno, né? Transtorno de linguagem, transtorno específico de linguagem ou um distúrbio do desenvolvimento, como o autismo, mas simplesmente um atraso, porque foram pouco estimuladas, ficaram 1 ano, assim, né? Que foi preso, literalmente, de não sair à rua. Então, hoje a gente chama de bebês de quarentena. São os bebês que foram privados, nasceram em torno de 2021, né? 2020, 2021, e foram privados dessa socialização. E a socialização com outras pessoas é fundamental para o desenvolvimento da minha linguagem. É uma coisa que é importante que você falou dos bebês de quarentena, mas assim, me impressou um pouco estranho, né? Quando você pensa que os pais estão o tempo todo em casa, eles são falantes, e eles falando com a criança, isso a princípio era para ter um desenvolvimento normal, né? O que acontece é que muitas vezes os pais ficam em casa, mas o tempo todo com o celular, na verdade. A criança também, todo mundo na mesma casa, ninguém fala entre si, né? Porque quando a gente pensa que as pessoas da casa falam e não podiam sair de casa, estão todo mundo em casa, né? Isso infelizmente era para acontecer, mas assim, alguns pais ainda têm uma explicação por quê. Trabalhavam em um home office, né? Então continuavam ainda estando de casa, trabalhando remotamente. Mas alguns pais também têm uma dificuldade de brincar com os filhos. Não foram acostumados a sentar, a ler, a pegar o carrinho, pegar a boneca, fazer a comidinha. E aí, essa troca, né, de interação no início da vida, a primeira troca é com os pais. É com a mãe, na amamentação. Durante a amamentação, eu tenho que estar conversando muito com com meu filho, ter um contato visual. Quando alguns pais chegam na terapia com o filho com atraso de desenvolvimento, eles não sabem muitas das vezes brincar. Então, nós terapeutas, a gente senta com eles, ensina eles a ter o contato visual do filho, a formas de chamar atenção, de ter esse engajamento, para assim ter uma troca de turno comunicativo e a criança confiar e brincar com esse pai. E como que os pais poderiam, que estão sentindo que tem um pouquinho, assim, que não está indo, sabe? Como que pode estimular isso? Como ele poderia estimular mais? Primeiramente, sentando mesmo. Assim, não tem outra forma de você estimular a fala e a linguagem de uma criança sem ser brincando com ela. Buscando iniciar com algo de criança. Ai, meu filho gosta muito de bolha de sabão. Meu filho gosta muito de bexiga de festa. Tentar chamar essa criança por algo que ela gosta, para isso se tornar prazeroso para essa criança. Porque se eu trouxer também uma atividade muito difícil e que ela não gosta, ela não vai ter atenção. E vai procurar mais ainda, né? Com certeza. Vai se fechar mais só ainda. Que os pais, só o fato deles pararem para dar um pouco de atenção para os filhos, eles já saem ganhando na frente de qualquer terapeuta. Porque eles já têm o amor dos filhos. Eles não precisam conquistar a criança. Eles já conquistaram os seus próprios filhos. Então, só de tirar um tempo de sentar e de contar uma história, de um livrinho de história, ou de contar algum fato de quando a criança era menorzinho ainda, ou um fato do seu nascimento, fazer imitações dos sons dos animais, dos carrinhos. Eu adoro brincar com coisas sensoriais durante a estimulação. Eu acho que isso puxa muito a criança. Então, por exemplo,
usar espumas, bolhas de sabão, água, imitar os sons onomatopeicos, né, das coisas, da chuva caindo, do barulho dos animais. Isso tudo prende a criança, faz ela ter uma interação com o responsável, na sua grande maioria, claro, e faz ela criar os significados das coisas. Pega a vaca, como a vaca faz, e principalmente a imitação, porque a linguagem ela é fruto da imitação. Então, se a criança ela não tem uma imitação do meu outro, como é que ela vai adquirir e saber o significado das coisas? Nós só sabemos que existe um copo, uma água, e eu bebo ele porque eu vi alguém bebendo a água, e isso mata a sede. Eu só sei que aquilo dali é água dentro de um copo porque minha mãe me deu e falou assim, toma, é água, bebe. Então, assim, a imitação e essa troca dos responsáveis é primordial para a linguagem. Isso aí que a gente está falando é Sim. basicamente por time, né? Sentar com a criança, seguir o interesse da criança, a trazer a atenção da criança, troca de turno, né? E sempre fazendo isso, quando a gente fala de textura, eu acho que é sempre bom deixar claro que o que não pode é forçar uma textura, isso tem que ser prazeroso, né? E a criança ela tem que ter registros positivos quando está em contato com essas texturas. Né? Que senão você, né, cria algumas crianças são reativas a algumas texturas, tal. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, assim, em relação à linguagem. Às vezes alguma criança, você falou muito dessa organização, né, antes dela falar, né, dela ter essa. E muitos pais, quando a gente fala de as crianças que estão com mais dificuldade, que já estão fazendo sono e tal, e passam e estão com dificuldade, e algumas pessoas orientam que a comunicação alternativa ela comece precocemente, porque vai ajudar. O que você me fala disso? Nessa organização e acaba facilitando a fala. E alguns pais ficam com muito medo, tal. Então, o que você fala? Eu acho que ela é eficaz em grande parte das crianças. Mas aí já tem que ser avaliado dentro de um contexto de uma terapia do que é o ideal para o seu filho, né? Porque cada criança tem as dificuldades e habilidades individuais. Então, não é porque é um modelo de tratamento, né, de treinamento, que vai ser bom para todo mundo, que vai ser bom para o meu filho. Mas, geralmente, essas comunicações alternativas, elas dão suporte no início da aquisição da fala para as crianças que não têm fala nenhuma ter uma forma de se comunicar. Por exemplo, eu dei uma dica para a família de uma menininha que eu comecei a atender essa semana, que não fala nada, para que a babá e a família comecem a associar o mais, quero mais, a um movimento simples de dedo, de mais. Porque ela não tem nada de linguagem. Então, eu quero que ela compreenda o que é mais. Que quando ela fizer isso, que é um movimento mais simples do que eu organizar a minha boca a fazer para falar, é mais complicado. Então, a gente pensa também em comunicação em linguagem só como resultado de fala. E comunicação, se eu fizer assim para vocês, vocês vão entender que tá jóia, que tá tudo bem, que eu tô bem. Então, esses primeiros sinais, ou uma comunicação alternativa, existem vários meios de comunicação alternativa, né? Já estudado, o PECS, o POD, como, por exemplo, eles podem ser usados como um apoio visual, um apoio sensorial maior para a criança ter uma aquisição do significado daquela coisa. Por exemplo, pode. Uma coisa importante. Uma coisa importante também nisso é que ele acaba ajudando a criança a organizar, né, o pensamento. E outra coisa também é que diminui a ansiedade da criança. A criança não conseguir se fazer. Não conseguir se fazer. Não, duas coisas, né? A rotina, né? A definição da rotina, ele quer a rotina como suporte visual, mas também ele conseguir se comunicar, conseguir dizer o que ele quer. É muito importante para diminuir a ansiedade. Eu ia falar nisso.
também para diminuir essa ansiedade, porque se eu não falo, não me comunico de forma alguma, eu acabo ficando mais irritado, né? Porque ninguém me compreende, ninguém me escuta, ninguém me dá o que eu quero. Então eu tenho episódios de choros e de birra e de irritabilidade mais frequentes. Então o uso da comunicação alternativa pode ajudar nessa comunicação inicial e dessa organização. Geralmente, principalmente com crianças no transtorno do espectro autista, que a gente precisa de organizar a rotina visualmente para ele, para diminuir essa ansiedade e dar a antecipação, porque isso acalma, né? Causa um registro do que vai acontecer em cada etapa da minha vida. A gente usa também essa comunicação alternativa para ajudar, junto com outros profissionais, ao desfraude. Porque se eu organizo o pensamento e ele observa ali naquela rotina quais são os passos para eu ir ao banheiro fazer o xixi ou fazer o cocô. Então, eu tiro a minha fralda porque eu compreendi aquela linguagem, aquele contexto do que acontece, fico menos ansioso e prevejo o que vai acontecer. Isso, não, isso sim. Deixa eu fazer, depois eu vou ver se alguém tem alguma pergunta, mas deixa eu fazer só uma pergunta, que é em relação a intenção. O autista às vezes não tem intencionalidade de fala, né? Isso é uma coisa. Mas ele pode acabar desenvolvendo uma apraxia mesmo de fala, né? Como é que é a apraxia? A apraxia é uma dificuldade na organização da praxis para a execução dos sons. Então, ela vai muito além do que a criança só fala errado. Ela tem uma dificuldade do cérebro mandar essa informação, né? Pensar, organizar, planejar esse movimento e realizar essa execução do que a gente chama de fala. A gente que tem um desenvolvimento típico acha que falar é a coisa mais fácil do mundo porque a gente fala o tempo inteiro. Mas falar é muito difícil, porque eu tenho que ter todo um controle respiratório, um controle da minha intensidade de voz, porque eu também não posso falar nem muito alto, nem muito baixo, e tenho que ter uma organização da minha musculatura oral, dos meus órgãos responsáveis pela fala, que a gente chama de órgãos oromiofuncionais. Na apraxia de fala, a criança tem uma dificuldade tremenda de articular esses sons por uma dificuldade na execução e planejamento motor. Essas crianças, numa terapia de linguagem normal, elas costumam não ter um desenvolvimento adequado. São crianças que ficam na terapia e não têm grandes avanços, porque a dificuldade dela está além da linguagem, está além do saber do que significam as coisas. A dificuldade dela está no planejamento, organização e execução do ato motor. Então, essas crianças, elas precisam de uma terapia para transtorno motor de fala, que nós vamos ajudar nessa organização da musculatura para execução da fala. Muitas crianças do espectro autista, elas têm dificuldades de fala isoladas, mas também podem ter apraxia de fala. Como também... Oi? Uma pode levar a outra? Uma pode levar a outra? A falta de fala por não intencionalidade pode levar a uma apraxia? Não, a apraxia, ela pode estar associada à síndrome, né? Ao transtorno. Por exemplo, o autista, ele tem uma apraxia global, geralmente, né? Lógico que não são todos os casos, mas na sua grande maioria, eles têm uma dificuldade na praxis de forma geral, do corpo todo. E a praxis é essa capacidade de eu elaborar, pensar, organizar, planejar o meu movimento motor, o meu ato motor. Mas a apraxia de fala ela também pode estar associada a outros transtornos, outras síndromes, como a síndrome de Down. É muito frequente o síndrome de Down ter apraxia de fala. Mas também a apraxia de fala pode ser isolada, que é muito rara, em torno assim, de 2% da população, mas também pode ser isolada, de forma isolada.
E aí, Cláudia, entra um outro problema. A apraxia de fala virou o diagnóstico da moda. Virou o diagnóstico da moda. Eu costumo brincar que a dislexia já foi o diagnóstico da moda, que o autismo já foi o diagnóstico da moda. Agora já está passando um pouquinho. Agora, a maioria das crianças tem apraxia de fala e às vezes não é. E aí, o fono é o melhor. Isso. O fonoaudiólogo, isso, né? Então, o fonoaudiólogo é o responsável por diagnosticar a apraxia de fala. Mas aí esse fonoaudiólogo, ele tem que estar apto, né? Tem que ter curso, tem que ter especialização, porque principalmente aqui no Brasil nós não temos protocolo validado para diagnosticar essa patologia, esse distúrbio da fala. Então, a gente tem alguns parâmetros lá de fora que a gente usa aqui para dar esse diagnóstico da fala, né? Importante que uma criança abaixo de 3 anos, ela não pode receber esse diagnóstico. Porque para ter o diagnóstico de apraxia de fala, eu tenho que ter uma fala mais estimulada, mais organizada. Então, uma criança até 3 anos, é normal ela falar um pouco errado, ela ter uma fala mais emboladinha. Após os 3 anos que eu posso avaliar e diagnosticar. Antes dos 3, eu só posso ter diagnóstico sugestivo de apraxia de fala, porque aí a gente tem, né, uns nortes, né, a criança já apresenta algumas características, eu já posso entrar com a estimulação para transtorno motor de fala, mas fechar o diagnóstico mesmo só após os 3 anos. E o que é o prompt? O prompt, ele é uma das terapias usadas para trabalhar em crianças com transtorno motor de fala. E a apraxia de fala está dentro dessas patologias de transtornos motores de fala. Eles nada mais é do que são estímulos na musculatura oral que favorecem a percepção do movimento de cada som da nossa língua. Então, eles ajudam a elaboração do ponto motor, da execução de que a criança precisa fazer antes mesmo dela ter essa habilidade. Então, com alguns prompts no meu rosto, eu vou estimulando a musculatura a mandar essa mensagem para o cérebro e para ser estimulada essa fala. Acho que hoje é o mais usado, não é? Assim, sim. Cresceu o prompt, muito, né? ele tem uma alta eficácia assim, de estudos sendo realizados durante os últimos anos e de que tem dado certo. Mas junto com o prompt, a gente tem o multigestos, né? Que é um método brasileiro de umas meninas lá de Belo Horizonte, excelentes, e que também ajudam com apoio, né, visual e motor também do ponto articulatório de cada fonema. Também é muito importante, ajuda muito essas crianças. Não só crianças com apraxia de fala. Eu falo que crianças com atraso mesmo, se tem uma via de estimulação a mais, a não ser só a visual, mas se eu tenho um toque, se eu percebo mais, se eu tenho uma diferença na aquisição desse som, da percepção desse som, eu tenho mais evolução na minha terapia. A criança tem mais uma via de percepção. O prompt eu acho que só pode ser feito por fonoaudiólogo, né? O multigesto eu sei que eles permitem que os pais façam para dar o suporte. Acho que é o fono e o pai para poder aprender. Claro que eu acho que não faz só completo, uma parte, né? Faz uma parte para poder a estimular. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, que o negócio deu uma subida aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, gente. Eu vou voltar um pouquinho pro tema da live, né? Que são alterações no desenvolvimento, né, da linguagem, o que os pais podem ficar atentos. Eu pensei em uma outra coisa aqui. Crianças que só apontam, têm pouca fala e usam muitos gestos para se comunicar.
Por exemplo, quer um biscoito que está no pote lá em cima da geladeira, ela pega na mãozinha do pai, ela sabe o que ela quer, ela tem intencionalidade, ela só não usa a fala. Então, assim, é um outro tipo de olhar que o pai tem que ter. E de estimular essa criança em casa. E também não é brigar, tipo, fala o que você quer. É dentro do jogo, né, saber o que você quer, meu filho. Você quer aquilo lá em cima? O biscoito, quando eu indago mais sem brigar, a criança tende a falar mais, a me comunicar, né, a me responder. Então, assim, algum alerta para atraso no desenvolvimento de linguagem são crianças que usam muitos gestos para se comunicar. Apontam muito, pega na mãozinha e manda para pegar. Tem que ficar muito, observar bastante e estimular essa linguagem em casa e depois em terapia, se necessário. Sim, outra coisa aqui, obrigada. Vai, você falou que tá muito boa a live. Deixa eu ver. Mas Amanda, né? Vamos lá, deixa eu ver. Aqui não tem nenhuma pergunta. Deixa eu ver. E você tem alguma, por exemplo, uma criança que vou apresentar para mim, né? Meu moleque aqui, o Dan. Isso conforme o tempo vai passando, claro que vai ficando mais difícil, mas a gente ainda tem relatos de pessoas mais velhas que começaram a falar. Mas a gente sabe que é cada vez mais difícil, né? O que é mais ou menos esperado em relação a essa fala? Até quantos anos? Então, em torno de 5, 6 anos, já é esperado que a criança se comunique com um adulto, que faça perguntas, responda perguntas, que a organização frasal corresponda à gramática da língua, né? Seja adequada à gramática da língua, tenham um bom vocabulário, de conhecendo bastante as coisas, o nome, o significado dos objetos, usando isso na sua fala e principalmente em torno dos 6 anos, no máximo, hoje em dia a gente já fala até 5 anos, a criança tem que estar falando completamente correto. Então, assim, atraso de fala, né? Aquela criança que fala errado até os 6, 7 anos e a família acha bonitinho, porque muitas das vezes é bonitinho, precisa ser levado para terapia também, porque espera-se até os 6 anos de idade o meu vocabulário esteja completamente correto, de acordo com o adulto. E a gente também espera que crianças dentro de um espectro ou com alguma patologia possam falar até adulto, né? A gente acredita como terapeuta na neuroplasticidade, na estimulação e de que tudo pode melhorar. Você tem cada vez mais difícil, né? Conforme vai ficando mais velho, mas ainda é possível. Você já teve alguma pessoa de mais idade que começou a falar? Meu gato, que melhorou a fala, né? Porque geralmente eles já falam alguma articulação, né? Alguma coisa que ele gosta muito, o nome do cachorrinho. Mas sim, com certeza melhora a fala sim. Já sim. Vamos ver se tem alguma pergunta. Não está perguntando, não. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Enquanto você está vendo, eu quero salientar aos pais, assim, aproveitar esse pedaço da live para pedir, né, para que observem o desenvolvimento dos seus filhos de uma forma geral e que qualquer dúvida procure ajuda, porque a estimulação, quanto mais precoce for iniciada, melhor para o desenvolvimento da criança. Então, quanto antes eu identificar alguma alteração, eu estou percebendo uma defasagem do meu filho em relação ao primo, que tem uma idade parecida, em relação aos amiguinhos da sala. A gente sabe o que é esperado para cada idade, mas que as crianças podem ter uma ordem de aquisição diferente uma da outra. Mas ela não pode escapulir muito do que é esperado para aquela idade. Então, se... o tal do cada criança tem seu tempo, não é tem bem marcos assim, né? de desenvolvimento. Então, se o meu filho não faz o que é esperado daquela idade, o ideal é que eu estimule o mais rápido possível
para que a habilidade que esteja em déficit seja alcançada e outras adquiridas. Eu acho que a gente tem um apelo para os pediatras, né? Que indiquem, né, o mais cedo possível, né, para que procurem qualquer sinal, qualquer coisa diferente em relação aos marcos. E hoje eu tenho até alguns pediatras que até entregam os marcos para os pais, né, para ficarem atentos, isso é muito bom. Mas assim, qualquer coisa diferente, não fica pensando em diagnóstico ainda, né, em fechar. Encaminhe, tem um transtorno de desenvolvimento, encaminhe logo para fazer a estimulação adequada, que isso vai fazer uma diferença muito grande, né? O tal do esperar até os 2 anos para depois ir, porque não falou até 2 anos, isso acaba atrasando muito, né? E aí você acaba tendo, como você falou, por conta da poda neural, né? Que as coisas que não são estimuladas acabam tendo mais dificuldade depois por conta da poda. Se a gente estimular, quanto mais cedo começar, você pega uma criança com 1 ano que está com alguma coisa, é muito mais fácil, né? Você tem muito mais facilidade. E a estimulação nunca vai fazer mal, ela sempre vai ser benéfica. Quando há alteração ou quando não há, eu tenho uma suspeita, leva para terapia na medida do possível, né, da condição da família, mas hoje em dia também está muito mais fácil o acesso ao atendimento, até gratuito, né? Sim, sim. Muitas cidades já têm os serviços até especializados em autismo, né? Aqui em Itaperuna tem, vários lugares tem. Então, o ideal é buscar intervenção precoce, tendo alguma patologia ou não. Porque o diagnóstico, ele só é um caminho. Ele não é o fim. Ele é um caminho para melhora, com certeza, de ajuda, né? Ele não é um fim. Então, isso é muito importante os pais saberem que o diagnóstico ele é um norte, não é um fim de um desenvolvimento. Não é. De 7 cabeças também, né? Que quando chega, ele estressa. Calma, porque principalmente não o transtorno de linguagem, claro, a gente não está falando especificamente de autismo, mas no caso que cursa muitas vezes, né? Como alteração de linguagem, muitas vezes, é um espectro tão grande, mas tão grande, que quando a gente pensa em um risco de autismo, uma possibilidade, qualquer coisa, ou às vezes nem é autista, às vezes é um transtorno de linguagem, mas que não se enquadra dentro do espectro, é tão grande, é uma infinita possibilidade, são possibilidades tão infinitas que não dá para ficar estressado, você tem que se orientar diante do que você tem da realidade, né? Começar com as terapias e conseguindo os ganhos de habilidades, né? Dia a dia, trabalhar dia a dia, porque muitas das vezes a criança evolui com uma condição, se for, isso não vai ser atípico, mas desenvolvendo habilidades e uma vida muito... E geralmente, quanto antes sendo estimulado, a competência de novas habilidades, elas são adquiridas mais rápido, estão mais solidificadas. A criança, a intervenção precoce é tudo, assim, no desenvolvimento da criança. Então, qualquer alteração desse desenvolvimento leve para uma intervenção, uma estimulação, uma avaliação, porque às vezes é só algo da cabeça dos pais mesmo, sabe? De achar que a criança está em atraso e não é, às vezes ela está dentro do esperado para a idade. É que os pais hoje em dia também, de uma forma geral, se cobram muito, né? O mundo está muito evoluído, criança de 2 anos já usa o celular, já mexe na televisão, já liga o videogame. Então, assim, se a minha não faz isso, eu já fico assustada, achando que era para ele fazer e não é. Não, sim, tem que os marcos, eles são ainda tanto, você não pode nem ficar atrás, né? Você tem que chegar nele, mas também não comparar com a criança que às vezes quer avançar muito, né? Que você acaba querendo demais. Eu ouvi uma vez de uma mãe que queria que a criança andasse, uma terapeuta falando que queria que a criança andasse com 7 meses, assim. Não, mas já dá, não dá para andar, ele já está se apoiando. Não era esperado para a idade, né?
E também você não pode ficar pulando etapas, né? Então isso tudo é muito importante também. Você entender que algumas Sim, coisas também as você não pode ser etapas de atropelando, né? desenvolvimento, Tem um tempo. as etapas de desenvolvimento, elas têm uma idade cronológica de cada habilidade adequada à sua idade. Então, assim, eu não posso ficar muito para trás, mas ficar muito para frente também vai gerar defasagem em alguma outra área. E aí, como fisioterapeuta, eu falo, uma criança que começa a andar sem engatinhar, depois, meu Deus do céu, vai esbarrar Exato. em tudo, vai ter noção de espaço, não vai ter. Isso afeta muito a organização dela. Então, assim, todas as etapas, né, não só na parte de fono, mas enfim, tudo tem que ser observado, mas cumprir todas as etapas. Bem, não sei se tem pergunta. Eu acho que não, o povo nem é a Giane aqui, nem tudo é de pandemia, é verdade. Essa história da pandemia, realmente, algumas pessoas estão botando na conta, muita coisa na conta da pandemia que às vezes não é. Então é isso. Você tem mais alguma coisa para colocar? Desse áudio que eu colocar na descrição. A Amanda atende lá. Agora ficou agora. Eu agradeço, coloco à disposição junto com a equipe da Helpers para realizar as questões, tirar dúvida, conversar. Às vezes, assim, eu só tenho uma dúvida, marca de ir lá, conhecer, de bater um papo com a gente. Com certeza você vai ser bem atendido e a sua dúvida é solucionada. Isso, eu te agradeço, Amanda. Muito obrigada. A gente vai deixar a live salva aqui. E assim, até a próxima. A gente ainda tem outros projetos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Um abraço, gente. Tchau.